E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como pronunciar os números em espanhol. Essa grande semelhança que tem o português com o espanhol faz os brasileiros relaxarem na hora da pronúncia e acabam falando palavras em espanhol com a pronúncia do português. E olha, isso pode causar confusão. Além de ser feio, né? Dá pra ver que o cara não fala bem o espanhol. E muitas vezes ele já fala há uns 20 anos espanhol, pronunciando mal. Cuide com isso, pessoal. Os primeiros vídeos desse canal, são 9 vídeos, falam sobre a pronúncia correta de cada letra, cada vogal e cada consoante. Se você seguir essas regrinhas, se você seguir essas indicações, você vai pronunciar bem cada letra em espanhol, por consequência, você vai pronunciar bem cada palavra e, por consequência, a frase inteira sairá bem pronunciada em espanhol. Então você vai manter uma conversa com um espanhol limpo. Todos vão te entender. Você não vai deixar dúvida nenhuma na comunicação. Então, sempre que você puder, reveja esses 9 vídeos que falam sobre pronúncia, a correta pronúncia das letras em espanhol, tá? Os números também se parecem muito no português, tanto na maneira como se escreve, como na maneira como se pronuncia. E aí a gente tem que ter cuidado, já que os números são muito usados. Em tudo nós usamos números, né? Vamos pronunciar bem. Comecemos com o número 1, tá? E hoje nós vamos somente até o 19, senão o vídeo fica muito longo. Próximo vídeo a gente começa a partir do 20, tá joia? O número 1 é o único número em espanhol que tem o seu feminino. No português o 2 também leva feminino, né? Nós dizemos 2 e 2, dependendo do que vem na frente, né? Se o substantivo é masculino, 2. 2 carros. Se o substantivo é feminino, nós dizemos 2. 2 mesas. 2 coisas. No espanhol não acontece isso. No espanhol, 2 sempre é masculino. Dos. Dos hombres. Dos coches. Dos mujeres. Dos mesas. Dos cosas. Tanto no masculino como no feminino, nós vamos usar o 2, que é masculino. Isso no espanhol, beleza? Mas vamos aqui a o 1. Se chama uno. Não diga uno, tá bom? Lembra do vídeo sobre as vogais, que o O em português pode soar U? Uno. Em espanhol, uno. Una. E tem essa forma aqui, que seria para ser utilizado antes dos substantivos masculinos. Seria un coche, un hombre, un nombre. E nunca uno. Não diga uno coche, uno carro. Não. Un. Então tem uma forma específica aí para ser utilizado junto com os substantivos, tá bom? Número 2. Em português nós temos uma letra I aqui no meio, entre a O e a S. No espanhol não, é dos. Dos. E se faz soar a S. Na maioria dos países que falam espanhol. Tá? Tem alguns lugares, como eu disse lá no vídeo que eu explico sobre a pronúncia da S, pessoas que não fazem pronunciar a S que vem depois de vogal. E aqui no caso falariam do. Aqui, tre. Aqui, sei. Aqui, die. Pessoal, entre eles deve ser algo bonito, deve ser algo legal entre eles. Mas nós, como estrangeiros, pronunciar sem essa S é feio, não tem sentido e te complica mais a vida. Te complica porque você vai ter que pensar se a palavra que você vai falar tem S ou não. Se você vê que tem S, você tem que ter cuidado para não pronunciá-la. Então, realmente, isso te complica. É melhor você pronunciar a S sempre, tá bom? Um conselho, mas faça o que você quiser. O espanhol bem pronunciado é com a S, tá joia? O número 3 também nós pronunciamos com a I em português, ainda que não tenha. Em português se escreve assim também, não tem I nenhuma entre a E e a S, e nós dizemos 3.
Até hoje eu não entendi por quê. Porque isso só ocorre para causar confusão com a 3 e com a 6. Porque a gente fala 3 e 6, quando você vai falar por telefone esses dois números, a pessoa que está do outro lado entende errado. Então, a gente substitui o 6 por meia, né? De meia dúzia. Nós dizemos 3, 3, meia, meia, 3, 3. Se sempre pronunciássemos bem o 3, disséssemos 3 e 6, nunca haveria confusão nesses dois números. Em espanhol, por exemplo, não existe confusão. Por telefone você não fala 3 e meia. Você fala 3 e 6. E todo mundo entende. Sem ninguém perguntar, é 3 ou é 6? Eles não tem confusão entre esses dois números. Tá bom? Mas, curiosidade, às vezes eu exagero um pouco, né, pessoal, nesses dados aí, nessas informações. Estamos estudando o espanhol. Vamos lá. 3, pronunciado bem com a S, seria mais bonito. 4, vocês se lembram do vídeo que eu falei sobre a letra Q, onde não existe Q-U-A? Quando você vai dizer quá, palavras começam com quá, se escreve com C de casa. 4. Quando, quanto, qual, é tudo com C, tá? E aqui o 4 não é diferente. Cuide, pessoal, com essa O. Não deixa soar U, como no português. Em português nós falamos quatro, quatro, como se fosse um AU. Em espanhol, não. Vai lá no vídeo que fala sobre a U, tá? Sobre as vogais. 4. O 5 a mesma coisa. CI, se você for lá no vídeo que eu falo sobre a C e a Z, você vai ver que na Espanha esse C soa, se pronuncia com a língua entre os dentes, tá? 5. Se você quiser falar como uma C normal, como em outros países que não seja na Espanha, 5. Mas não erre aqui. O O não. Não é 5 com U, não. 5, não. 5 ou 5. 6. O 6 se escreve igual em português e praticamente se pronuncia igual. Então aqui você não vai ter problema com o 6, não. O 7, sim, tem problema, porque é um nome curto, uma palavra com 5 letras, e os brasileiros pronunciam errado 3. Essas últimas 3 aqui. Lembra que não tem a letra E em espanhol? Todas têm que soar E. O brasileiro erra aqui fazendo soar E. Essa E final, ele faz soar I, como no português. 7. 7 faz soar I. No espanhol não deveria acontecer. E esse T, que o brasileiro faz soar t, deveria soar t. O correto aqui seria siete. Siete. E-T-E. Siete. Siete. E o brasileiro faz siete. Siete. Cuide com esse número. Depois, a 8 são duas Os, tá? Não faça soar U. 8. CH é cha, che, chi, cho, chu. 8. Não diga 8. 8 com U não. 8. Beleza? O 9. Duas letras aqui que faz o brasileiro errar. O E de novo, que fazem soar I. E o V. Vai lá no vídeo do B e do V, você vai ver. Todas as Vs soam B de bola em espanhol. Então, seria nueve. Nueve. E não nueve, como os brasileiros fazem. Nueve. Pessoal, se o brasileiro errasse só uma palavra na pronúncia, dentro de uma frase, daria para engolir, tá? O problema é que, pronunciando mal sempre, cada letra, ou algumas letras em cada palavra, você erra todas as palavras na frase. Daí a frase inteira sai mal pronunciada. O espanhol se vê louco para entender o que você está falando. E aí o brasileiro diz... Como é que não me entendeu se eu falei tudo certinho em espanhol? Sim, você usou palavras em espanhol, mas com a pronúncia em português. E aí, meu amigo, não tem quem entenda. Dependendo do contexto, dá para entender. Mas daí o cara fala... Coitadinho, né? Ele tá tentando falar espanhol
E ele pronuncia tudo errado, do jeito que é no país dele lá, né? É isso aí que penso. Cuida, pessoal, né? Não custa nada. Tão simples, tá bom? Vamos passar lá para o número 10. Número 10 se acrescenta essa I ali, diferente, né, do português que não tem aí. E se pronuncia, em espanhol da Espanha, 10. Ou 10 em outros países. Na Espanha, 10. Depois vem esses 5 números que eles não são a soma de um número com o outro, ou a soma de duas palavras, tá? Eles são únicos. Seria 11, 12, 13, 14 e 15. Você só tem que cuidar com o último E, que deve soar E sempre, não I, não é? 11, 12, 13, 14, 15. Como dizem os brasileiros, não. 11, 12, 13, 14 e 15. E se você não quiser pronunciar como na Espanha, você tira a língua do dente e já tá. Beleza? Depois, esses últimos 4 números aqui, existe uma maneira de você pronunciá-los bem. Os brasileiros erram muito aqui, na palavra inteira, tá? Tenta entender o seguinte. 16 é a soma do 10 mais o 6. Então se diz 10 e 6. Olha só. 10 e 6. Ah, professora, aqui eu estou vendo um C e aqui é um Z. Como é uma palavra só, vocês lembram da aula do Z e do C, onde não existe Z junto com a I? E aí tem que substituir a Z por uma C? É o que acontece aqui. Na realidade é 10 e 6. Como eles vão unir o Z com o I e Z e I não existe, eles põem um C aqui. Então é 10 e 6. Falando a palavra inteira, 16. O mesmo com o 7. 10 e 7. 10 e 8 e 10 e 9. 16, 17, 18 e 19. Beleza? Nós vamos até aqui hoje, até o 19. E fique atento ao próximo vídeo, onde a gente vai começar a partir do 20, tá? Você gostou da aula? Dá um like aí no vídeo, se inscreva se você não está inscrito e passe essas informações para os seus amigos, seus parentes, tá bom? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Se cuidem!